Gravando, já estamos gravando. Logo mais no YouTube. Falou sábado passado que não ia ter monitoria hoje, mas não aguentou ficar longe de nós. É verdade, Brunão. Na verdade, na verdade, eu sou um passageiro da agonia, né? A esposa é que manda na agenda do final de semana. Ela tinha uma agenda e ela cancelou a agenda. Ela tinha agenda, ela cancelou a agenda e eu só digo ok, 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 ok. Nós vamos, ok. Nós não vamos mais, ok, nós não vamos mais, então é o passageiro da agonia. Então, essa hora, segundo os planos anteriores, era para eu estar na estrada, né? Um a um aniversário no interior, mas ela e a irmã resolveram mudar, né? Elas resolveram mudar a programação e não foram mais, então não fui mais. Já que eu não fui, vou ficar com os meus bebês. Vou ficar com os meus bebês, é verdade. Eu tinha dito que não teria, mas me esqueci de avisar que teria, não é verdade? Não foi isso que aconteceu? Não foi? Eu disse que não teria, mas me esqueci de avisar que teria. Olha que irresponsável. Ah, eu vou falar com esse André, viu? Tá, não tá bem não, cara. Não tá bem não. Vou dar uma advertência pra esse sujeito, cara. Galera, seguinte, hoje vamos de caixinha de pergunta ao vivo? Hoje vamos de caixinha de pergunta ao vivo? Vamos nela? Vamos lá? Vamos hoje fazer aquela dinâmica interativa, participativa. Vamos dar voz ao povo, né? Vamos dar voz ao povo. Então, povo que queira ter voz, levante a mãozinha virtual aqui do Zoom para que vocês possam abrir o microfone e soltar o vozeirão, fazer pergunta, para hoje ser aquela coisa interativa que a gente já fez outras vezes e que produziu perguntas muito boas. A resposta nem tanto, mas as perguntas foram maravilhosas. Então, vamos fazer hoje a dinâmica interativa. Se não surgir nenhuma mãozinha levantada, eu vou desligar, eu vou botar meu tênis, vou botar minha regatinha e vou para a academia. Entendeu? É simples assim. Então vamos lá. E aí? Vamos lá? Vamos interagir? Vamos? Então levanta a mãozinha virtual aqui para você poder vir aqui para frente, eu saber quem é você. Vamos lá. Vamos lá, meu povo. Acordem, meu povo. Pelo amor de Deus, estão dormindo ainda? Aí, Olga. Olga é um nome forte, Olga. É, eu tenho uma prima com esse nome. A minha prima chama-se Olga Maria Cardoso Marques de Oliveira. Olha que nome forte. Amo minha prima. Chamamos ela de Guinha. Guinha, não é isso? Se você também é Guinha, pronto. Então, bem-vinda, Guinha. Então, vamos lá, Guinha. Abre seu microfone, solta sua voz e pergunte. Meu Deus, vamos lá. Ontem, eu até fiz a formação em coach, eu sou master coach. Tenho oratória, sou professora há 13 anos, mas o meu grande problema é que eu sou muito técnica e eu vou, não é robótico, é com o coração, mas eu vou deslanchando todas as informações. Certo. E eu obtive o feedback de melhorar a minha escutativa. Hum, E, de fato, é uma coisa que eu tenho que ter capacidade de ouvir o próprio cliente falar para uhum, ele se comprometer com o que ele falou. uhum, E aí eu consegui três leads, três pessoas, três indicações de uma pedreira, de uma menina que ela é dura, ela é super metódica, ela é conforme pra caramba, certo. dominante conforme é o perfil dela. Uhum, E aí ela ela ouviu, ela veio comigo, mas ela foi, pá! Aí eu fui, ah, tá, obrigada. Aí esse foi como assim, outra forma que você pode me orientar de
focar, ter um ponto no olho que eu vou olhar e aí eu vou ficar pensando naquilo, e para eu ter tempo, porque eu sou muito ansiosa, eu sou atípica, e aí a ansiedade bate muito. Então eu falo muito, eu sou professora e eu deslancho a falar, porque os alunos, na maioria das vezes, não falavam nada, eu Uhum. tinha que comandar tudo. Qual é um método diferente que você já ouviu falar, ou que tem, que você pode me indicar para eu melhorar minha escutativa? Vamos lá. Talvez o que você precise, Olga, seja é, fugir um pouco do que você tem se colocado. Você se coloca como sendo uma pessoa que busca muito conhecimento e tudo para você se torna uma técnica, tudo para você se torna necessariamente um padrão. Você busca um padrão para que você se comporte dentro daquele padrão, né? Então você busca aquilo, aquele Eu também, conhecimento. eu sou dominante influente. É É, assim, é um estouro. uma coisa que eu te aconselho, pare de se rotular. Eu sou. Ok. Quando você se, Tem. Mas quando, o eu sou, para mim, é até legal você tocar nisso, porque eu tenho até uma tatuagem falando eu sou aqui, mas no Uhum. ato de aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu tenho isso aqui para eu lembrar dessa máxima e eu concentrar em ficar tranquila, que tá tudo bem, tá tudo certo, É, vai vir mas, na mas, hora mas e o eu vai com sou, calma. mas o eu sou que eu estou me referindo aqui é que quando Ah, você se coloca um rótulo, eu aham. sou isso, eu sou Ah, tá. aquilo, eu sou dessa forma, você está de uma maneira Uma direta. justificativa, né? Uma historinha. Na verdade, você está se condenando ao que você disse que você é. É como se você não tivesse a possibilidade de ser outra coisa, entende? Quando você Uhum. manda essa informação para sua mente, a sua mente está tendo uma leitura de que, poxa, então infelizmente não tem nada para fazer. Eu sou assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso se transforma meio que naquela síndrome da Gabriela. A síndrome da Sim. Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, eu vivi assim, eu morri assim, Não, e eu vim Gabriela. para quebrar essa maldição. Não que eu Então, seja então, tão forte assim na palavra, mas eu quero parar com isso. então, a gente precisa já começar, se a gente quer parar com isso, mudar a própria forma como nós nos vemos, entende? Ok. Eu não sou. Eu posso até me comportar em alguns momentos assim, mas eu não sou. Eu não sou. Ou se eu sou, não é o que eu quero ser, então não sou. Eu vou começar um processo de desconstrução e mudança para isso, certo? Então, o primeiro Uhum. ponto que eu teria Uhum. para dizer para você é pare de se rotular. Pare de colocar em você pechas desse tipo. Eu sou assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, não. Pare com isso. Pare de se mandar essa Tá bom. informação. Pare de se mandar Ok. essa informação. Embora você possa perceber, embora você possa já ter clareza pelos cursos que você fez, das características que você tem, certo? São características Sim. que você tem, não quer dizer que você seja isso. Você está isso. Você está Eu isso. tenho o Elon Musk, para mim é um cara referência. Uhum, Ele tem a síndrome do espectro do autista. sim, Então, e para mim, eu sempre lembro dele, sim, isso não me define, né? Eu consigo com outras características e as minhas capacidades e exatamente, exatamente. qualidades. Isso não me define. Então, mas a gente começa essa mudança, a gente começa essa mudança já quebrando a forma como a gente declara do que a gente é, entende? Ok. Já parando com essas autodeclarações, essas autoafirmações, essas certezas inequívocas do que eu sou isso. Esse é um primeiro ponto. Então, Ok. isso fala de você. Para você parar de se ver dessa forma tão enquadrada, tão limitada, tão encaixotada do eu sou. O segundo ponto é você trabalhar com a sua inteligência. É você trabalhar com a sua inteligência. Quando você pensa na perspectiva de um cliente, você tem que pensar nessa máxima que é o seguinte: um vendedor, ele não fala tudo que sabe, mas ele necessariamente precisa saber tudo que fala. Ok. Muito Ok? obrigada. Máximo, ótimo. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que com o tempo
você vai ter muito conhecimento sobre o UOL, sobre a metodologia, sobre o curso, sobre o produto, porque você vai naturalmente pesquisar, você vai naturalmente praticar o conhecimento e você vai Uhum. ter muito conhecimento. No Eu tô. entanto, rapidinho, vou controlar você agora. Vai. Então, então, no entanto, o seu candidato, a pessoa que está sentada na sua frente, ela não precisa de todo o seu conhecimento. Além de não precisar, todo o seu conhecimento pode ser fatal para ela. Você pode matá-la dentro do processo se você sair que nem uma louca falando tudo que você sabe dentro de uma entrevista. Então, a entrevista se tornaria maçante, se tornaria repetitiva, se tornaria muito chata, grande, e isso mataria a pessoa dentro do processo. Então, Obrigada. qual é a importância de você ouvir a pessoa? A importância de você ouvir a pessoa é um ato de inteligência nesse caso, porque a importância de você saber quais são as dores daquela pessoa, quais são as necessidades daquela pessoa. Quais são os motivos daquela pessoa? Qual é a história que aquela pessoa tem com o inglês? Qual é a história que aquela pessoa tem profissional? Qual é a história que aquela pessoa tem de vida? E quando você desenha um perfil de maneira clara da pessoa que é o seu interlocutor, você Uhum. vai na sua caixinha de conhecimento e você, ao invés de pegar tudo e virar como uma criança despejando um baú de brinquedo, entende? Você vai lá Uhum. e vai catar de todo o conhecimento que você tem, o que é que aquela pessoa necessita ouvir para que ela olhe para aquele curso, olhe para aquele método e ela tenha aquela seguinte relação: caracas, meu Deus do céu, é exatamente o que eu precisava, é exatamente o que eu queria. Nossa, eu nem sabia que existia uma coisa tão específica desenhada. Parece que foi feito para mim. Porque quando você faz isso, mas você só consegue ser tão assertiva naquilo que você vai falar, naquilo que você vai explicar, se você souber exatamente quem é seu interlocutor. Por exemplo, vamos supor, vamos supor que eu queira conquistar alguém, eu queira conquistar uma mulher. Se eu não sei nada sobre essa mulher, eu vou partir para poder fazer o que eu acho que conquistaria uma pessoa, entendeu? Eu vou partir para o que eu Uhum. acho que conquistaria uma pessoa. A visão Então, não é a minha. eu vou falar um monte de coisa, eu vou eu vou me vestir de uma forma, eu vou usar determinado perfume, vou levar para determinado lugar, eu vou falar um monte de coisa que eu não sei se fala com aquela pessoa. Eu estou no tentativa e erro para ver onde é que eu ganho, onde é que eu acerto alguma coisa. Uhum. Agora, se eu tiver a possibilidade de gostar de uma mulher, que eu tenho um amigo que é um amigo em comum, qual seria a minha estratégia? A minha estratégia seria, brother, me fale sobre ela. O que é que ela gosta? O que é que ela, qual é a história dela e tal, não sei o quê. Aí o cara já me fala, cara. Olha, ela é uma pessoa gente boa, ela é uma pessoa muito coração, mas ela está muito machucada de relacionamento. Ela acabou de sair de um relacionamento de 3 anos, o cara traiu ela, foi uma coisa muito triste, ela ficou muito magoada, ficou muito sentida. Opa, ela já vai ter dificuldade de confiar num homem. Ela já está com um problema aqui de confiança dentro de um relacionamento. Isso é informação importante para mim. Então, olha, ela é uma pessoa romântica, ela gosta de filme assim, ela gosta disso. Ou seja, se eu souber mais sobre essa pessoa, eu vou me apresentar para ela dentro do que fala o coração dessa pessoa. Ou seja, eu vou ser muito mais assertivo e a chance minha de conquistá-la vai ser infinitamente superior se eu não tivesse informações. Então, Uhum. quando você, então, se você tem a dificuldade, digamos assim, prática de ouvir a pessoa, você tem que então acessar a sua inteligência e dizer, peraí, se eu não ouvir, se eu não praticar o ouvir, eu não vou conseguir mapear essa pessoa enquanto ser humano, eu não vou conseguir mapear essa pessoa enquanto indivíduo, e eu não vou conseguir ser assertiva
no meu trabalho daquilo que eu vou falar para ela, daquilo que eu vou apresentar para ela, e isso quer dizer que eu vou perder potenciais clientes por conta de eu não saber exatamente quais são as dores daquela pessoa. E aí você vai começar a combater a sua característica a partir da sua inteligência. Porque a sua característica ela existe? Existe, mas também habita em você uma inteligência. Você é uma mulher inteligente, estudiosa, aplicada, dedicada. Então, o que é que vai falar mais alto em você? A sua inteligência ou as suas características? Se for as suas características, matou a Olga inteligente e capaz de poder construir alguma coisa relevante na sua vida. Se a sua inteligência suplantar as suas características, você vai dominar a sua característica pela sua inteligência, porque você vai estar todo o tempo pensando, não, isso aqui não é sensato, isso aqui não é inteligente, isso aqui não é eficiente. E você vai passar a agir de uma maneira estratégica, de uma maneira estratégica. E aí você pode praticar a sua fala que você gosta de ter, ao invés de falando apenas qualquer coisa que venha na sua Resumir. mente, você pode praticar sua fala através de perguntas, que quando você pergunta, você direciona a pessoa para dar respostas que vai construindo na cabeça dela um PPS. pensamento, um entendimento, uma lógica e outra coisa. Porque assim, ó, se eu falo para você que você precisa de inglês, isso é uma verdade inequívoca. Você precisa de inglês, ponto. Certo? Você precisa de inglês, isso aqui é uma verdade inequívoca. Ok, 100%, não tem nenhum problema nisso. Só que quando eu falo para você, o tom que isso tem é um tom de convencimento. Eu estou te convencendo, tentando te convencer de que inglês é importante. Então, no momento em que a pessoa sente que eu estou tentando convencê-la, ela pode montar uma defesa, uma barreira para mim, porque ela percebe que esse cara está tentando me convencer a comprar o curso dele. Ok? Eu posso pegar o caminho de ficar falando aqui para ela, não, porque inglês é super importante, porque inglês é maravilhoso, Não, porque esse o inglês isso, script inglês foi aquilo. bom, ela aceitou numa boa, ela compraria, mas ela me deu essas dicas. Eu reconheci e eu tenho falado sobre isso essa semana, e por isso que eu trouxe em voga, sabe? Porque Sim, é uma coisa que eu talvez mas pode você, até pensar. mas você entende um processo que eu estou criando aqui? Entendo e agradeço muito mesmo. Então, o que acontece? Aí, se eu faço, se eu, agora, se eu provoco uma pergunta, Hum. se eu provoco uma pergunta, aonde a Sim, resposta dessa pessoa seja inglês é importante. e você acredita que eu estava com esse prumo há um ano atrás? Pois é, e se saiu dele, volte. Então, aí se eu provoco uma conversa onde é inglês para você hoje, você entende como uma coisa importante, como uma Necessário? coisa necessária? Nossa, inglês é super necessário. Ela está dizendo o que eu poderia ter dito para ela, mas só que eu tive a inteligência de criar perguntas que provoque que aquela pessoa diga o que eu poderia ter dito. Só que quando ela diz na percepção dela de sendo uma mera resposta para a minha pergunta, essa é a percepção Uhum, dela, é uma mera resposta uhum. para a minha pergunta, Aí é uma mas quando ela afirmativa. diz, ela está se ouvindo e é ela que está se convencendo. Ela tá tendo uma retrospecção, né? Entende? Ou seja, então você precisa olhar que o que vai ser maior em você? As suas características ou a sua inteligência? Quem é que vai te pilotar? Suas características ou sua inteligência? Então, se você escolher que quem te pilote seja a sua inteligência, e você é inteligente, se você escolher que quem te pilote seja a sua inteligência, o que é que você vai fazer? Você vai parar e pensar antes. Você vai parar e Ó, pensar antes. sim, usar o lado bom do dominante. Exatamente. Você vai parar e pensar antes. Por quê? Porque você quer ser mais precisa, você quer ser mais eficiente. E não há eficiência quando você não mapeia quem é o seu interlocutor. E você mapeia quem é o seu interlocutor, você fazendo perguntas. Você fazendo perguntas que provoca ele a ter que se revelar, Reflexão. entendeu? Para ele poder ter que se revelar.
Poxa, inglês é importante. Você considera o idioma inglês importante? Poxa, considero. Você considera o idioma inglês importante por qual motivo? Na sua visão, o idioma inglês é importante por qual perspectiva? Ah, porque o inglês é uma ferramenta de comunicação, é para estudo, é para isso, é para aquilo outro. Nossa, que bacana. Legal, legal ter essa sua visão. E dentro dessa perspectiva do inglês ser importante, ao que você deve o fato de hoje você não ter fluência no inglês? Ah, não, poxa, eu não tenho fluência porque eu não estou fazendo curso, nunca fiz nenhum curso. Poxa, beleza, então deixa eu ser mais preciso. Você considera o idioma inglês importante? Você acha que é uma ferramenta. Ó, você acha, não sou eu que acho. Você acha que o idioma inglês é importante? Você acha que é uma ferramenta que é um divisor de águas no mercado de trabalho? Mas você nunca fez um curso. Ao que você associa o fato de você nunca ter estudado inglês, partindo da visão de que você acha que inglês é importante? Ah, eu nunca tive tempo, eu nunca tive dinheiro, eu nunca tive isso, eu nunca tive aquilo. Uhum, entendi, entendi. Mas o fato de você não ter tido grana, o fato de você não ter tido tempo, nunca alterou a sua percepção de que inglês é importante, é isso? Não, é isso. Dá uma Bacana. martelada, né? Porque aí eu posso avançar com ela. Por que que eu te pergunto isso? Porque é importante para mim saber isso. Porque eu quero saber de você, eu quero que você me responda uma pergunta de maneira muito clara, muito objetiva, que é o seguinte: considerando a sua visão sobre a importância do inglês, considerando a sua visão sobre a importância do inglês, considerando toda a dificuldade que você teve até hoje que lutar e que por isso você se manteve fora de um curso de inglês. Se hoje você encontrasse uma estrutura que você gostasse do método, que respeitasse a sua dificuldade de tempo, de horário, e que principalmente, dentro da parte financeira, que sempre foi o seu gargalo, fosse algo que coubesse no seu bolso, ainda que com sacrifício, mas que coubesse no seu bolso. Dessa forma, você estaria estudando inglês? Se você encontrasse algo tão específico, que se encaixasse E de forma tão precisa, na confirmação daquela informação, né? claro. Ou seja, então eu vou fazendo perguntas inteligentes, coerentes, que vai conduzindo a pessoa para um lugar de afirmações e um lugar onde ela vai me municiando de informações. Entende? Uhum. Então, se eu só quero ouvir o som da minha voz, eu não ouço o som da voz da pessoa e isso faz com que eu faça um voo cego. E num voo cego, a minha taxa de assertividade e eficiência vai ser mais baixa. Perfeito? Sim. Então traga para a mesa, ao invés de ficar vivendo somente, porque se você tem características, Não, então vou, pegue outra então tá, característica, você é vou cortar porque inteligente. então pra gente, na série, pra gente parar, porque ela me mandou mensagem hoje de manhã pedindo para eu ligar pro pessoal. Ela falou que o pessoal tá doido querendo falar comigo sobre o curso. Pronto. Eu acho que eu devo ter fazer uma venda hoje, então. Então, mas aí agora você vai para esse pessoal, porque tem dois tipos de professores. Tem o professor que só larga o conteúdo, Aham. parece uma latrina dando descarga na cabeça do aluno, Não, entendeu? não sou assim. E tem aquele professor que é aquele professor que ele provoca que o aluno raciocine, que ele Sim, provoca que o aluno pense, ele eu sou provoca que assim o no aluno interaja. trabalho. Então, Eu não, mulher, isso aqui, ó, deixa eu te falar, isso aqui é um trabalho. Então seja assim no eu trabalho, sei, eu não estou tá falando que bom? não é, mas é diferente. É a primeira Não é vez que eu faço diferente, home não, office não é e eu estou aqui para diferente. aprender mesmo, porque eu quero muito entender o lado comercial, porque a gente tem a venda comportamental, que é diferente da venda de fechamento rápido, né? A gente leva meses para fechar, semanas para fechar, porque o cliente tem que ter aquela conquista, então é mais comportamental, É, tem menos tempo, no nosso não é caso, tão íntima. no nosso caso, como é um serviço, é uma coisa mais leve, mais ágil, a agilidade da venda é imediata. É uma janela de uma hora que a gente tem para impactar a pessoa para poder transformar o mindset dela e trazer ela para dentro. Então, isso te torna torna a sua ação mais intensa, torna a sua ação mais dirigida, torna a sua ação mais eficiente. Ok, Fechado? obrigada, viu? Nada, meu amor. Um abração. Tchau, tchau. Valeu.
Cadê quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Bora, Mayra, sempre ela. Bora, Mayra. Abre o microfone, chora, venha. Eu já ouvi uma coisa dessa. Bom dia! Eu tô falando Muito aqui mesmo. bom dia. É, bom dia. O meu Bom líder, ele dia. fala que quando a gente tem a oportunidade de perguntar, a gente tem que sempre perguntar, mesmo se não Então tiver pergunta, né? pergunte Tô sem medo de fazendo. ser feliz, vai, joga. Eu achei legal, André, a reunião de quarta-feira que vocês falaram para a gente buscar nessas finais os nossos troféus individuais, né? Uhum, E aí eu já alinhei com o meu líder os meus objetivos nessas 3 semanas, né? E eu queria um conselho, uma dica para a gente terminar essas finais bem, para a gente começar a próxima já engatado, para a gente, quem sabe, buscar o resort, para a gente ter essa constância, né, uhum, das vendas e tal. Então, eu queria um conselho para a gente, né, conseguir massa, realmente avançar nessas finais para a gente começar a próxima temporada bem, a gente mirando o resort, que eu quero muito resort. massa. O resort está à sua disposição agora, Mayra. Ele não precisa estar à sua disposição na próxima temporada. Você tem que ter no radar que agora quem faz 30 pontos se coloca numa zona de classificação para as vagas extras. Não, não são 30 pontos? São 30 pontos, né? Ou seja, então, se você fizer 30 pontos em 3 semanas, você se coloca na zona de classificação e aí vai ser a maior pontuação acima de 30 que vai para a vaga extra. Ou seja, então a vaga para o resort está à disposição agora. Não está à disposição no próximo, na próxima temporada. Está à disposição agora. Por que predatar? Por que predatar algo que está à sua disposição agora? Só que para estar à sua disposição agora, precisa de duas coisas. Precisa querer e acreditar. Se eu quiser, mas não acreditar, eu não vou. Perfeito? Se eu quiser, mas não acreditar, eu não vou. E eu não consigo acreditar naquilo que eu não quero, né? Ou seja, então precisa querer e acreditar. Então são 30 pontos. Ai, André, eu nunca fiz 30 pontos, mas tudo que a gente fez pela primeira vez, a gente nunca tinha feito. Já parou para pensar nisso? Tudo que a gente fez pela primeira vez, a gente nunca tinha feito. Então não tem essa de que eu nunca fiz. Não tem essa de que eu nunca fiz. Entende? Eu vou ter que fazer alguma coisa pela primeira vez, então por que não agora? Então por que não agora? Porque eu não escolhi esse agora. Porque eu não escolhi quando vai ser essa primeira vez. Entende? Então eu vou escolher. A minha primeira vez para fazer uma coisa que eu nunca fiz vai ser agora. Porque agora tem um puta de um prêmio à disposição, que é o prêmio de estar no resort com os melhores. Então, isso é o que vai te motivar. Isso é o que vai te encher. Isso é o que vai te preencher. Essa certeza. Essa certeza de que tem um prêmio que você quer, um prêmio que você está afim, um prêmio que para você é importante, é relevante e que você está disposta a pagar o preço para poder conquistá-lo. Então, Mara, essa visão é uma visão extremamente importante. Qual foi da minha fala ali quando eu disse que existe um troféu, cada um tem um troféu para conquistar? Essa fala é uma fala muito simples, que é o seguinte, meu amor. Quando você está num ambiente dessa magnitude, como o da Wise Educação, de competição, e que você vê lá pessoas disputando troféu e tal, não sei o quê, você acredita, e essa é uma crença burra, tá? Você acredita que a competição é só para aquelas pessoas que estão disputando o troféu. E essa é uma crença burra e excludente. Essa é uma crença burra e excludente, porque você começa a entender que isso aqui não é para você, ou que você não está no nível de usufruir disso aqui. Só que não é verdade. Só que não é verdade. Possa ser que tenha algumas pessoas, algumas poucas pessoas, que estão num patamar que elas estão disputando o troféu lá de acrílico e metal que vai ser dado. Mas cada um de vocês tem um troféu que você está disputando.
Qual é o seu troféu? Qual vai ser o seu top 1 dessa temporada? O que é que você vai realizar nesta temporada? O que é que você vai realizar aqui e agora que para você vai ser exatamente igual a você ter subido num palco e ter pego um troféu em suas mãos? O que é que você vai fazer agora que para você vai ter um valor de vitória? O que é que você vai realizar agora que para você vai fazer você ter a sensação de que você é mais do que vencedora? Qual é o seu troféu? Qual é o seu troféu? Tem um troféu que é seu. Tem um troféu que é seu. É só seu, inclusive. Não tem ninguém disputando ele. Só tem você disputando ele. Existe um troféu que é exclusivamente seu, que não tem mais ninguém disputando ele. E que ele só tem valor para você. Ele não tem valor para mais ninguém. Qual é esse seu troféu? Como é que você vai conquistar aquilo que você não sabe o que é? Hã? Como é que você vai disputar aquilo que você não sabe o que é? Então você precisa estabelecer o que é essa minha vitória, o que é essa minha conquista. Entende? No teu caso, e aquele que tiver mais forte, aquele que tiver mais decidido, aquele que tiver mais seguro, aquele que tiver disposto a se desafiar, ele pode colocar estar no resort como sendo uma meta. Como foi dito ali na live com o Edgio ali na quarta-feira, teve ali o exemplo. é, Ai, Deus do céu, eu sempre esqueço o Foi o nome, Lizarbe, né? hein? Do Lizarbe. O Isso. Lizarbe. Nossa, eu tenho dificuldade de gravar o nome. É o exemplo Só do tá entre Lizarbe. nós, André, ele não vai saber nunca. O do Lizarbe é o exemplo do Lizarbe. Um cara que entrou na empresa justamente nas 3 semanas da final. E ele viu aquele movimento todo, ele disse o quê? Precisa fazer o quê para poder ir para lá? E ele não parou, porque o grande problema nosso, muitas vezes, é quando a gente para pensar se a gente é capaz de alguma coisa. O grande problema de muitas pessoas é quando ela para pensar se eu sou capaz. Quando você para pensar que você é capaz, essa dúvida já tira de você a capacidade. Quando você não para refletir se você é capaz, você simplesmente vai lá e faz, sem se dar conta se você é capaz ou se você não é capaz. Entende? Aí alguém que faz aquilo, por exemplo, tem coisas que você de repente pega para fazer e você pegou para fazer sem ninguém te falar absolutamente nada, você pegou para fazer, aí vem alguém de lá e diz para você: Nossa, isso que você está fazendo, você fez isso, foi? Nossa, isso aqui é muito difícil, como você conseguiu fazer? Aí você olha assim: Nossa, eu só peguei e fiz. Por que você só pegou e fez? Porque ninguém tinha te dito antes de você fazer que aquilo era difícil. Então você foi e pegou aquilo para fazer sem enxergar a dificuldade naquela coisa. Porque se você tivesse recebido a informação antes de fazer que aquilo é difícil, muito provavelmente você já entraria na situação derrotada, entendendo que é difícil, entendendo que é complicado, e você já enxergaria a dificuldade aonde antes você não enxergou. Percebe? Ou seja, então muitas vezes o grau de dificuldade das coisas não está na coisa em si, está no nosso julgamento prévio sobre ela. Se eu acreditar que uma matrícula é difícil, ela será difícil. Mas se eu não parar para pensar se ela é difícil, eu vou fazê-la porque eu não tive esse julgamento prévio de que ela é difícil. Sacou? A mente é algo extremamente poderoso. A mente é algo extremamente poderoso. Não é à toa que as crenças limitantes
elas são tão devastadoras sobre um ser humano. Porque as crenças não é o fato, é uma crença. Entende? A crença limitante é uma crença, é algo que eu creio. Não é um fato, é a crença. E é o que eu creio que me limita. Percebe? Não é o fato que me limita. Não é porque ninguém fala assim, é um fato limitante. As pessoas falam o quê? É uma crença limitante. Logo, quem te limita é o que você crê. É o que você crê. É o que você crê. Então, se você acreditar que você é capaz de disputar, fazer 30 pontos nessas próximas 3 semanas, você se coloca em condições de fazer algo extraordinário. De fazer algo extraordinário. Até de fazer os 30 pontos. Até de estar no resort. Você se coloca nesse lugar porque você creu. Você vai fazer só porque você creu? Talvez sim, talvez não. Vai depender das suas atitudes. Depois da crença vem as atitudes. Primeiro vem a crença, depois vem as atitudes. Se você crê e tiver as atitudes adequadas, à altura, na intensidade certa, na frequência certa, você se coloca numa chance muito alta de que aquilo que você creu se torne realidade. Mas se você não tiver as atitudes no nível certo, mas você crê, no mínimo, já vai fazer algo muito maior do que você faria se você não simplesmente cresce naquilo ali. Então, você precisa enxergar de uma maneira muito clara, de que, sim, essas vagas extras, uma pode ter o seu nome. Você tem que conseguir acreditar. Eu nunca fiz 30 pontos em 3 semanas, mas em algum momento da sua vida, você vai fazer isso pela primeira vez. A pergunta é, por que não agora? Concorda comigo? Em algum momento da sua vida, você vai fazer 30 pontos em 3 semanas ou menos. Se em algum momento eu vou fazer, porque eu estou decidido a fazer, porque eu estou decidido a vencer nesse lugar, por que eu não me desafiar para fazer esses 30 pontos em 3 semanas agora? Entende? E cair para dentro, acreditando. Entendeu? Ó, deixa eu ver o que a Letícia botou aqui. Foi o que aconteceu com a Andrine. Ela percebeu que tinha muita gente falando com ela e perguntou: Mas não é normal estar no top 3, não? Não deu tempo de perceber que não era normal, sem saber que era mais difícil. Foi lá e fez. Aqui, ó. A Andrine, ela não parou para perguntar, saber se era possível, se era possível. Ela foi lá, ela foi aquela criança curiosa que pegou e montou um quebra-cabeça de 5.000 peças. E depois os adultos que estão lá levando 2 anos para montar um quebra-cabeça de 5.000 peças vai dizer: Nossa, isso aqui é muito difícil. Mas se falou que é muito difícil depois de montado, já era, já está montado. Já era, já está montado. Então, às vezes, a gente precisa conseguir, para a gente poder vencer, a gente precisa se esvaziar dos conceitos preconcebidos que nos foi passado. Entendeu? As pessoas que vão antes da gente e que fracassam e que têm dificuldade, elas começam a transmitir o seu conhecimento. E qual o conhecimento que as pessoas que foram antes da gente e que fracassaram vai nos transmitir? Qual foi o conhecimento dessa pessoa? É difícil. Qual o conhecimento que essa pessoa adquiriu? É impossível. Não é possível. Não é possível. Isso é difícil. Isso é impossível. E ela vai transmitindo este conhecimento que diz respeito apenas e tão somente à jornada dela. Sacou? Se eu vou na frente fazer alguma coisa que ninguém nunca fez na vida. Eu volto de lá fracassado e digo para todo mundo, galera,
É impossível, cara, fazer isso. Eu estou trazendo e passando para os outros um conceito a partir da minha experiência. E o que é que a maioria das pessoas vão fazer com esse conceito que eu vou transmitir para elas? Vão abraçar e entender o quê? É impossível. E eu passo a criar uma legião de pessoas que acreditam que aquilo é impossível. Mas, na verdade, eu só transferi a minha experiência. E eu tornei a minha experiência um senso comum. Logo, vai ter um monte de pessoas vivendo o senso comum de uma experiência que é pessoal e intransferível. Perfeito? Então, para eu poder fazer o que outra pessoa já foi lá e disse que é impossível fazer, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que me desapegar, eu vou ter que abrir mão daquele conceito que me foi passado, daquele conceito preconcebido que me foi passado, que é referente à experiência de outra pessoa que não sou eu. E quando eu consigo me despir, quando eu consigo me desfazer, quando eu consigo abandonar essa visão que me foi passada, eu me coloco como? Eu me coloco livre para ir lá e viver a minha experiência. E viver a minha experiência. E talvez eu, livre desse conceito preconcebido, a minha mente esteja tão livre, tão liberta, que eu não enxergue dificuldades. E por não enxergar dificuldades, elas simplesmente não vão existir. Porque muitas dificuldades não existem porque elas estão lá. Elas existem porque eu enxergo que elas estão lá. Percebe? Muitas dificuldades não existem porque elas estão lá. Muitas dificuldades existem porque eu enxergo que ela está lá. E se eu enxergar que ela está lá, lá ela estará. Porque para mim ela é real. Perfeito? Então, qual é o seu troféu? O seu troféu é você bater esses 30 pontos e disputar uma vaga extra no resort? Então vai disputar o seu troféu. Não deixe que a visão preconcebida de qualquer outra pessoa que fracassou antes de você se torne a sua visão. Aquela pessoa não é você. Aquela pessoa não sente como você. Aquela pessoa não se emociona como você. Aquela pessoa não ouve como você. Aquela pessoa não sonha como você. Aquela pessoa não deseja como você. Não arde no coração dela o que arde no seu. Ou seja, vocês são seres humanos absurdamente diferentes. E você não pode pegar a visão dela, pela experiência dela, por como ela age, vê, pensa, respira, etc., e tomar posse disso como se isso fosse seu também. Fechou, Maia? Com certeza. Então, qual é a máxima para você? Em algum momento da minha vida, eu vou fazer 30 pontos em 3 semanas. A pergunta é, por que não agora, que tem um prêmio de ir para o resort? Agora, para isso, você vai ter que ter a competência, a capacidade de viver 3 semanas da sua vida onde você vai abrir mão de todas as outras coisas para viver exclusivamente esse propósito. Você vai ter a capacidade, você vai ter que ter a capacidade não de se entregar ao trabalho, mas se entregar ao seu objetivo. Fechado? Combinado. Então, fechou, meu amor. Beijo pra tu. Cheiro. Késia, venha, meu amor. Oi, André, bom dia. Tá me Muito bom ouvindo? dia, muito bom dia. Bom dia. André, você já respondeu bastante sobre a minha pergunta, tá? Mas eu Então, gostaria tchau. de... Então, tchau. Beijo, Késia, Não, tchau. não, Não? minha vez. Eu estou esperando, não. Eu quero ouvir aqui, tem uma outra coisa. Eu quero que você acrescente mais sobre isso. O que, que Tá. seria a minha pergunta sobre mentalidade? Como trabalhar, tá, na mente que eu mereço o melhor? No sentido em todas as áreas mesmo assim da minha vida. E aí não Uhum. me conformar com aquilo que eu já tenho. Ah, tá bom, né?
Eu tô com isso aqui, eu já conquistei isso aqui, então para mim tá bom e ficar na área da zona de conforto, né? Então eu Uhum, queria que você acrescentasse sobre isso mesmo, sobre essa crença, sobre quebrar esse ciclo dessa crença limitante, que eu mereço o melhor sim, que eu mereço em todas as áreas da minha vida, o que há de bom, mesmo que eu ainda não conheço. Eu gostaria muito de ouvir você, André. certo, meu amorzinho. Vamos lá. Ah, primeira coisa que eu quero te dar uma visão bem clara, e eu acho que essa é bem importante, eu acho importante, inclusive, pra caramba, isso, é o seguinte: você precisa ter um olhar de que suas crenças, ouça com bem atenção o que eu vou te dizer, tá? Você precisa ter o olhar de que suas crenças não são suas. Como assim, André? Minhas crenças não são minhas. Ah, precisamos entender aqui que todo ser humano, sem exceção, e eu me coloco dentro dessa sem exceção, já que é sem exceção, então eu faço parte disso, tá? Todo ser humano, sem exceção, é um ser influenciável. Então não é Késia, que é fraca do juízo, não é Késia, que é fraca da mente, que é um ser influenciável. Quem é que é um ser influenciável? Todo e qualquer ser humano. Perfeito? Então já tira de você aquela pecha de que, ai não, eu sou um ser influenciável. O André é, Flávio é, o Edio é, a Letícia Nonato é. Todo ser humano é um ser influenciável. A partir do momento que você se dá conta disso, então você passa a entender que a pessoa que você se tornou foi fruto das suas relações. Perfeito? Das relações dos seus pais, dos seus tios, dos seus irmãos, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, do seu marido, dos seus filhos. Você passa a ser fruto das suas relações. Então, essas relações, a depender da qualidade mental que essas relações tenham, elas vão transferir para você, aliás, independente da qualidade mental, a qualidade mental vai definir qual é o tipo de crença. Mas as suas relações que você viveu vão transferir para você as crenças que são delas. Então, teus pais transferiram para você as crenças que eles receberam. Eles receberam determinado tipo de crença e eles transferiram as crenças deles para você. Os seus amigos, os seus colegas que receberam crenças das famílias deles, dos ecossistemas deles, transferiram as crenças deles para você. Cada ser humano que vai passando ao seu lado vai transferindo para você as crenças que eles receberam dos ecossistemas deles. Então, quando uma pessoa ela chega para mim cheia de crenças limitantes, o primeiro entendimento que essa pessoa precisa ter é que essas crenças não são dela. São crenças que ela recebeu, são crenças que foram aportadas nela, através de todas as relações que ela viveu ao longo da vida dela. O que é que pode acontecer? Pode acontecer que em um dado momento, como esse aqui que nós estamos, você se dê conta de que essas crenças não são crenças que você quer para a sua vida. Você pode se dar conta que são crenças, você pode, sabe aquele despertei do transe? Sabe aquele despertei do transe? Nossa, acordei aqui, caramba, etc. Não, eu não gosto disso que eu sou, eu não gosto dessa forma como eu penso, eu não gosto dessa forma como eu sinto, isso está me fazendo mal, eu não quero ser isso. Tem pessoas que em algum momento da vida elas acordam desse transe. Se elas acordarem dentro desse transe, imersa no ecossistema que elas vivem, o ecossistema vai afogar essa sensação dela e vai matar na raiz essa origem de pensamento dissonante do meio.
Agora, como a gente vive, e isso acontecia com muita frequência nos tempos pré-internet, porque o seu raio de alcance do que você poderia acessar de mentalidade era aonde alcançava os seus braços. O máximo que você tinha para você quebrar um padrão mental eram livros, né? Eram livros, e quem não gostasse de ler não conseguia romper a barreira do seu cercadinho de relacionamento, porque não gostava de ler. Então ficava só com os relacionamentos. Perfeito? Agora, nos tempos atuais, mesmo que a pessoa não goste de ler, mas ela tem uma janela para o mundo, para um universo muito difuso, muito diverso, que é a internet. Então, você está hoje aqui convivendo comigo, você está hoje aqui convivendo com o Flávio, você está hoje aqui convivendo com o Diego, com a Letícia, com a Juliana, com a Thay, com várias pessoas dentro deste ecossistema, dentro desta microsociedade, que são pessoas que têm um padrão mental diverso do seu meio. E esse padrão, e como você está convivendo nesses dois mundos, você está convivendo no seu mundo e você está convivendo no nosso mundo. Por conviver nesses dois mundos, você está começando a ter um conflito de ideias. Você está começando a ter um conflito de ideias. E aqui, você só está se sentindo desconfortável por um motivo. Você está gostando do padrão mental que você teve acesso. Você está vendo sentido no padrão mental que você teve acesso. Você está vendo lógica no padrão mental que você teve acesso. E isso está fazendo com que você questione todo o modelo de padrão mental que você viveu até hoje. E isso está te colocando num lugar de que, eu sou cheio de crença limitante. Não, você não é cheio de crença limitante, você é cheio de crenças que não são suas. Só que agora, Késia, mulher adulta, que está exposta a um outro padrão mental, diferente daquele que ela viveu a vida inteira, ela agora começa a exercer um direito de escolha. Agora você não vai ser apenas fruto de um meio. Agora você vai ser fruto de uma escolha. Até hoje, você foi mera consequência, você foi mero fruto de um meio. Esse meio que eu convivi me deu esse padrão mental, como eu só tinha ele, como eu só respirava ele era tudo para mim. Ele fazia sentido, ele era meu tudo. Mas eu vou te dizer uma coisa, Kézia. Só tem um tipo de pessoa que acessa o nosso padrão mental, que não é nosso. Não é nosso porque a gente está vivendo aqui, mas é um padrão mental que pertence a qualquer universo de pessoas que tenham êxito na vida. Se você for ouvir um Tales lá do G4 falando, você vai ver que o padrão mental é um padrão mental forte, de pessoas de atitude. Se você for ouvir um Jorge Paulo Lemann falando, você vai ver que é um padrão forte de mentalidade e atitude. Se a gente ouvir a Bílio Diniz falando, você vai ver que é um padrão forte de mentalidade e atitude. Ou seja, pessoas que têm o mesmo padrão de resultado compartilham de um mesmo padrão de mentalidade. Perfeito? Ou seja, então não é um padrão nosso, a gente não fomos nós que criamos. Isso vem ao longo da história da humanidade. Você vai ver que esse padrão mental estava em Walt Disney. Você vai ver que esse padrão mental estava em Henry Ford. Você vai ver que esse padrão mental estava em Alexandre o Grande. Ou seja, você vai ver que esse padrão mental vai estar em qualquer figura da humanidade que fez algo disruptivo na sua época, que foi fora da curva da sua época. Perfeito? Ou seja, não um padrão mental do Flávio, não um padrão mental do Édio. Não, é um padrão mental de pessoas que querem fazer algo diferente, que querem fazer algo maior, que querem quebrar o elo com o sistema da época, da sua época. Perfeito? Tá claro? Então, mas qual é a pessoa que olha para esse padrão e se conecta com ele? Só um tipo de pessoa.
A pessoa que, mesmo sem ter acesso ao padrão, de alguma forma, ela já se sente deslocada no padrão dela. A pessoa que não se sente deslocada no padrão de mundo que ela vive, eu não tenho oportunidade, eu não consigo acessar essa pessoa para que ela olhe para o meu padrão. Tipo o seguinte, se um homem, se uma mulher estiver absolutamente feliz dentro do seu casamento, existe a oportunidade de um outro homem, de outra mulher, é, se tornar sedutor e atrativo para aquela figura, para aquela pessoa? Não. Não existe nenhuma brecha, porque a pessoa está realizada dentro do relacionamento dela. Agora, se ela estiver vivendo um caos emocional, se ela estiver sofrendo, se ela estiver brigando, se ela estiver naquela situação de merda dentro do relacionamento, nesse ambiente, essa pessoa está suscetível à influência, à abordagem de um outro homem, de outra mulher, porque ela está fragilizada dentro da relação dela. Então, se uma pessoa estiver absolutamente realizada dentro daquele ecossistema que ela vive, essa mentalidade que a gente apresenta não tem espaço para ela perceber. Então, o que é a pessoa que percebe essa nossa mentalidade, essa visão que a gente compartilha e que se encanta por ela? É a pessoa que já não está realizada dentro do ecossistema dela. Ela não sabe o que é, mas ela sabe, nossa, tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa que não, eu não estou inteira aqui, isso não está me realizando. Nossa, é um vazio que você não sabe justificar o que é. É um desequilíbrio que você não sabe justificar o que é. Aí, de repente, num dado momento, você começa a conhecer um padrão mental e você diz: Caracas, nossa, isso aqui é música para os meus ouvidos, meu Deus do céu. É disso que eu estava falando, era isso que eu não sabia o que era, mas é isso aqui. Aí você começa a se conectar com um padrão mental que fala com a sua essência, não com a sua crença. Fala com a sua essência. Porque a sua essência está soterrada pelo conjunto de crenças que você teve acesso. A sua essência, ela está soterrada por um conjunto de crenças que você teve acesso. Mas quando você encontra um outro modelo de crença, e esse modelo de crença fala com a sua essência, nem essas crenças que estão te soterrando impedem essa conexão. Só que, no entanto, você está soterrada num conjunto de crenças. E ninguém que está soterrado vai sair de lá de baixo sem fazer força. Ninguém que está soterrado sob alguma coisa vai sair de lá de baixo sem fazer força. Então, primeiro entendimento: as suas crenças limitantes não são suas. Então, já que não são suas, você precisa criar o seu conjunto de crenças. O que é que eu creio? O que é que eu quero crer? Você precisa criar o seu conjunto de crenças a partir da mentalidade e visão que você quer ter. E não a partir do que você recebeu, mas do que você quer ter. Eu quero ter essa mentalidade. Eu quero ter essa visão. Então você vai criar o seu conjunto de crenças a partir dessa mentalidade e visão que você quer ter. E você tem que tomar decisões e agir a partir deste padrão mental e de visão que você definiu que você quer ter para sua vida. Ou seja, então a coisa que você precisa passar a fazer, e qualquer pessoa nesse estágio seu, você tem que deixar de ser uma pessoa que age pelo automático. Porque quando você age pelo automático, você age pelo aquilo que habita em você. E o que habita em você são as crenças que lhe foram doutrinadas. Então, toda vez que você agir pelo automático, você age por esse conjunto de crenças limitantes que você foi criada. Então, o automático te conecta com isso, logo te mantém prisioneira desse lugar. Se eu quero romper com esse lugar, eu não posso mais agir em nada na minha vida de forma automática. Eu preciso agir pensando. Esta minha ação, esta minha atitude, este meu comportamento, este meu pensamento está alinhado com quem eu quero ser
ou está alinhado com o de onde eu vim? Ah, está alinhado com o de onde vim, então não me interessa. Então não vou seguir, não, então não vou fazer dessa forma. Como é que eu preciso agir, fazer, pensar alinhado com o que eu quero ser? Tenho que agir assim. Então você vai agir intencionalmente da forma que te conecta com quem você quer ser. A partir dessa intencionalidade feita de maneira diária, constante, minuto a minuto, de você pensando sobre cada respiração sua. Nada na sua vida você pode fazer mais de forma automática. Tudo você tem que pensar antes. Tudo você tem que pensar antes. Tudo você tem que pensar antes. Para que você não haja de forma automática conectado ao que você foi formada para ser. Aí você começa a criar um processo de ruptura que vai te aproximando de quem você quer ser, daquilo que você quer construir, daquilo que você quer realizar. Neste processo, você começa um processo de transformação. Até o dia que você se pegar tendo um pensamento automático e ver que ele já está conectado com quem você quer ser. Nesse dia você vai ter se dado conta que você se transformou em quem você lutou para ser. Entende? Então, suas crenças que você tem hoje não são suas, são de um meio. Você pode adotá-las ou não como sua. Essa escolha é sua. Mas elas não são suas. Elas não são suas. Então, se você não quiser adotar como suas, então você precisa definir o que você quer adotar como seu. E a partir daí você tem que viver a partir disso que você resolveu adotar como seu. Faz sentido para você, Kézia, é isso? Faz muito sentido. Na hora que você estava falando ali do conflito, é exatamente o que eu sinto. Sobre o meio que eu estou inserida e sobre agora aqui o meio da Wiser, da WSP, né? Uhum, E também essa ação é automática, né? Acontece muito comigo, eu não posso falar que não. uhum. E essa ação com intencionalidade é o que está faltando realmente. Eu pensar antes de eu agir, eu pensar o comportamento que eu quero ter, a mentalidade que eu quero ter, que eu quero acessar, e não já ficar no automático, sair fazendo tudo no automático. Pá, pá, pá. Nossa, foi muito. Nossa, me leu assim, se fez uma leitura da Kézia agora completamente, sem nem conhecer no meio que eu estou inserida. Meu Deus. Eu sou muito Depois, expressiva, né, facialmente. Na hora que eu fazia assim, falei, meu Deus, eu nunca falei você, isso pra você ele, que eu foi, podia estar falando isso. você foi reagindo ao que eu fui falando aqui, me mostrando que eu estava no caminho certo, de fato. Exatamente. Mas, entende? Então, você não pode ser, se você Completamente. quiser romper com quem você é, você não pode fazer mais nada na sua vida de forma automática. Porque tudo automático te leva para o mesmo lugar que você está. E se você não está feliz no lugar que você está, então você precisa romper com o automático. Você não pode mais. Dá trabalho? Dá. Cansa? Cansa. É desgastante? É desgastante. Mas aí você tem que definir o que é mais desgastante. Ficar no lugar que eu estou, e romper com isso. Ou ficar todo minuto, a cada segundo, pensando se o seu pensamento está certo. Você vai ter que batalhar não só contra as suas ações, você vai ter que batalhar contra os seus pensamentos. Na Você minha vai ter, mente. é uma batalha contra a Késia que foi formada para ser assim. Existem duas Késias dentro de você. A que foi formada para ser assim e a outra que não aceita ser assim. Exatamente. Entende? Então, quando você toma qualquer decisão automática, quem vai estar no comando é a Késia que foi formada para ser assim. Então, você vai ter que, de maneira ativa, o dia inteiro, ficar fazendo revisões das suas ações, ficar fazendo revisões dos seus pensamentos e ser completamente contra-intuitivo ao que sua programação diz para você fazer. Entende? Para romper. Senão, você não vai conseguir romper. Vai dar trabalho, vai suar, vai cansar, vai desgastar, mas esse é o único caminho que você tem para para que você possa vencer isso. Entendeu? Entendi. Ó, tô recebendo informação aqui, ó. Tô recebendo informação aqui em tempo real. Um passarinho verde me contando aqui que há 4 anos ela tem essa mesma situação.
É um 3 anos passarinho em verde quê? me contando Ah, aqui. sei. Entendeu? Um passarinho verde me contando. E aí, mulher, vai tomar vergonha na cara quando? Fez 3 anos em março. Hein? Vai tomar Quanto vergonha chinelo? na cara quando? Tô te fazendo a pergunta direta. Vai tomar vergonha na cara quando? Me diga. A Hã? partir de hoje. Acabou. Se não for assim, No força, não vai. mudança na vida, ela leva o tempo de uma decisão, mas de uma decisão que nós sustentemos. Não é uma mera decisão, é uma decisão sustentada. Uma decisão tomada no ímpeto, eu vou fazer. Não tem valor nenhum. A única mudança que tem, a única decisão que tem, de fato, o poder de gerar mudança é a decisão sustentada. Então você precisa fazer uma escolha. Senão, daqui a 2 anos, você vai estar aqui de novo, em outra caixinha minha aqui, fazendo a mesma pergunta, e eu vou ver que você é uma pessoa que só quer se informar, você não quer fazer. Não, não quero mais isso. Não. Então você precisa agir. Então você precisa agir. Então você precisa estar disposta a ir para o fight. Ir para o fight não é você sair brigando com todo mundo, não. É brigar com você. Entendi. É você brigar com você. Porque o mal que você tem habita em você. A sua família, o seu entorno não tem culpa nenhuma de ter transferido isso para você, porque foi o que eles receberam. Como é que eu vou transferir algo que eu não recebi? Então, o seu entorno não tem culpa de nada. Então, não tem ninguém para você acusar, não tem ninguém para você brigar fora de você. O que tem para você brigar é dentro de você. De você rejeitar o aporte que você recebeu dentro de você. Entendeu? Então, você precisa se questionar em relação a absolutamente tudo. Essa minha atitude, esse meu comportamento, esse meu pensamento está alinhado com quem eu quero ser? Não, então ele não me interessa. E o que é que eu preciso então pensar, agir, fazer que esteja alinhado com quem eu quero ser? Aí você começa um processo de construção do caminho até a pessoa que você quer ser. Fechado? Depois eu vou procurar saber do meu passarinho verde se você mudou suas atitudes. Viu? Pode procurar. Tá bom? Um Obrigada, beijo. André. Um Nada. beijo. Gabriel, manda. Opa, bom dia, André. Bom dia a todos aí. Muito bom dia. Obrigado aí pelo espaço aí que você está cedendo para nós. E primeiro, André, eu quero fazer a seguinte pergunta. Primeiro, eu quero falar que eu comecei aí já faz alguns dias. Eu Hum. vendi a ideia do projeto para minha mãe, né? E ela comprou. Vendi Então ela para minha agora é a avó. gente? Ela é a gente Ela, agora, sua mãe? não, ela comprou a ideia do projeto, né? Ela acreditou, ela disse: Então, meu filho, vai para cima, eu acredito em ti, entendeu? Vai dar certo. Para minha avó também do mesmo jeito. Mas o que acontece, André, é o seguinte. Ah, eu tô ali em casa, ali no meu quarto, só que acontece a zoada ali, o vizinho coloca som e tá tudo bem, eu não controlo, né? Mas só que Uhum, nossa mente tem a mania de nos querer sabotar. E eu observo o seguinte, eu disse, não, eu vou dar meu jeito. O André ali falava ali de pé, no meio da rua ali, o Fábio também, e não tinha zoada ali, né? Era carro, e eles conseguiam, eu também consigo. Então, mas eu vou dar meu jeito, eu não vou me sabotar aqui não, me dá desculpa. Aí eu falei com meu tio, consegui a casa aqui, ele acabou viajando, e só que no outro mês ele vai vir, né? E vai ficar aqui uhum, na casa. Então eu tenho um espaço aqui mais silencioso para me ficar. E justamente agora, nesse momento, às 9h30, eu tenho uma ligação aqui agendada. Já está acontecendo uma obra aqui perto, parece que está perseguindo, né? Aí a questão é o seguinte: tem até aquela frase do Mário Cortella, né? Que diz que enquanto a gente deve fazer o nosso melhor, né? Enquanto a gente não tem condições de fazer melhor ainda, né? E como se aplica isso no meu contexto, cara? E também como é que vocês faziam ali para lidar com a situação, com zoada, como que era para vocês isso? Como que eu quebro essa crença, cara?
Porque Cara, minha mãe, eu chego em casa e minha mãe pergunta, cara, tu vendeu, tu matriculou? E, cara, ela super está engajada com o projeto junto comigo, entendeu? E uhum, eu sinto que eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho os meus motivos, todo mundo aqui tem as suas limitações, e eu tô aqui para superar elas, entendeu? E eu não poderia de fazer essas perguntas para ti, até minha mente quis sabotar, não, eu não vou fazer isso, mas eu deveria fazer, porque se eu não fizesse, eu sabia que eu não ia dormir tranquilo, entendeu? massa, 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 Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Ah, a vida, cara, ela não é uma nuvem de algodão doce. A vida é dura, principalmente para quem é mole. É, a vida é dura, principalmente para quem é mole, entendeu, cara? Então, o que acontece? Existe o mundo ideal e existe o mundo possível. Existe o mundo ideal e o mundo possível. O que é o mundo ideal para você realizar o seu trabalho? Um lugar silencioso, um lugar agradável, um lugar fresco, um lugar com tudo ali a seu dispor para que você possa fazer o seu melhor, sem nenhum problema, sem nenhum desafio. Esse é o mundo ideal, cara. Esse é o mundo ideal. Mas você está vivendo esse mundo ideal? Você está vivendo esse mundo ideal? Não. Então aqui você precisa fazer uma escolha. Se você vai usar a desculpa de não viver o mundo ideal, ou se você vai fazer o que precisa ser feito com o que você tem. Entende? A vida, Gabriel, ela não é difícil para o Gabriel. Ela é difícil para quem está vivo. Quem torna a vida mais fácil é a pessoa que está vivendo a vida. Entende? Quem torna a vida mais fácil é a pessoa que está vivendo a vida. Então, tem uma frase minha lá no meu Instagram que eu postei, não sei se foi hoje, não sei se foi ontem, eu sou mais perdido que segue um tiroteio do meu Instagram, que eu postei o seguinte, foi ontem. A vida fica mais fácil quando não dificultamos. Postei ontem no meu Instagram. A vida fica mais fácil quando não dificultamos. Porque o que acontece? Já vão ter as dificuldades naturais da vida. Mas se eu dificulto, sabe como é que a vida fica? Impossível. Se eu dificulto, a vida fica impossível. Porque a vida já vai me impor as dificuldades dela. Que me impõe as dificuldades à revelia da minha vontade. Independente de eu escolher que ela seja assim ou não, a vida vai me impor as dificuldades. A vida vai me impor os obstáculos. Vai botar os obstáculos de onde eu moro, vai botar os obstáculos do vizinho, vai botar os obstáculos enfim, em geral, que a vida pode ter. Agora, existe o que a vida coloca e o que eu coloco. E o que é determinante para o fracasso não é o que a vida coloca, é o que eu coloco. Esse é o lance. O que determina o nosso fracasso não é o que a vida coloca. O que determina o nosso fracasso é o que eu coloco como sendo dificuldade. É o que eu coloco como sendo barreira. Entende? Então, pode estar o maior barulho aí do seu lado. É uma dificuldade? É. Mas ela não é uma dificuldade impeditiva. É uma dificuldade que incomoda. Mas a dificuldade que você coloca, essa é impeditiva. Porque o que você crê é mais forte do que o que você vive. Preste atenção nisso, ó. O que você crê é mais determinante do que o que você vive. Sacou? Se você crê que essa dificuldade ela é impeditiva, ela será impeditiva. Agora, se a dificuldade ela existir e você não crer que ela é impeditiva, sabe o que acontece? Ela não será impeditiva. É o que você crê.
Não é o fato concreto em si, é o que você crê. Eu trabalhava ligando de orelhão. Quando você liga de orelhão, que é uma coisa que muitos de vocês não chegaram a conviver mais, mas quando você liga de telefone público de orelhão, a cada 2 minutos e meio tem um barulho que o orelhão emitia, um som que o orelhão emitia, para avisar que estava acabando o crédito daquela ficha. Eu já não fui da ficha, fui do cartão de créditos, mas ainda assim emitia o som. Ou seja, aquele som eu não tinha como evitá-lo. Aquele som era do sistema de telefonia. E aquele som era ouvido por mim e ouvida pelo meu interlocutor. Ou seja, então, tanto eu quanto a pessoa ouvíamos o barulho de que o crédito estava acabando. Na época do Flávio, que foi um pouco antes da minha, que foi de ficha, ainda fazia o barulho da ficha caindo. Ainda fazia o barulho da ficha caindo. Ou seja, aquilo denunciava que eu estava ligando de um telefone público. Ok? Eu poderia pensar, nossa, a pessoa pensar que eu estou ligando de um telefone público, nossa, que mico. O que é que ela vai pensar da empresa? O que é que ela vai pensar do que eu estou vendendo? Um cara que liga da rua de telefone público. E se eu pensasse isso, esse meu pensamento seria pior do que eu estar ligando de telefone público. Porque esse meu pensamento ia definir o meu comportamento, que ia definir a percepção da pessoa do outro lado. Percebe? Ou seja, então não era o telefone público que era o meu inimigo. O meu inimigo seria o meu pensamento. Mas qual era o meu pensamento? Tudo bem, ligar telefone público. Qual o problema? Estou ligando telefone público. Show de bola. Massa, é o que eu tenho para hoje. E esse meu desprendimento de ver problema naquela situação fazia com que eu agisse a partir da certeza de que aquilo não era um problema. E quando eu agia a partir da certeza de que aquilo não era um problema, logo aquilo também não se tornava um problema para a pessoa que estava do outro lado da linha. Porque ela era fruto daquilo que eu sentia, porque era o que eu transmitia para ela. Perfeito? Aí, para piorar a situação, eu ainda tinha por preferência ligar de telefone público que ficava no aeroporto Santos Dumont, porque era um lugar mais confortável, com menor barulho externo, mas que tinha a cada 3, 4 minutos as chamadas de voo no som do aeroporto. Passageiro da ponte aérea Rio São Paulo, que vai sair agora às 22 horas pela Varig. A favor se dirigir ao portão. Sabe aquela. É uma voz, né, cara? É uma voz. A pessoa faz curso da voz, né? Se ela não fizer o curso da voz, ela é reprovada. Deve ser. Que nem de piloto de avião. Ele aprende a ser piloto e a falar com aquela voz, né? Enfim. Então imagine, eu tinha o barulho do, do telefone público, ainda tinha o som do aeroporto. Quando ainda não tinha alguém batendo no meu ombro, vai demorar aí, meu amigo. Olha só, eu tenho que lidar com o barulho externo, eu tenho que lidar com o barulho do telefone e ainda tenho que botar aqui a mão e dizer, vou demorar um pouquinho, meu irmão. E aqui, não, a pessoa que está me dando... Porra, imagine. Olha o conjunto. Olha o conjunto de situações que eu vivia numa única ligação. Mas eu não via problema naquilo. Eu não enxergava aquilo como sendo uma barreira. A barreira que eu enxergava era a pessoa ser uma quebrada, não ter condições de pagar o curso. Era essa barreira que eu enxergava. Era essa, a única barreira que me impedia de eu matricular alguém, ela era ser pobre. Não era nada mais. Não era nada mais. Ela era ser uma quebrada que não tinha condições de pagar o curso. O telefone não era barreira, o barulho externo não era barreira, a pessoa batendo no meu ombro, eu dizendo que se eu ia demorar não era barreira. A única barreira concreta era de eu estar falando com um quebrado. Essa era a única barreira. Entende? Ou seja,
Então, eu, você, Gabriel, nós somos mero fruto daquilo que acreditamos, daquilo que nós pensamos. Então, se você pensa que os barulhos que tem aí no seu entorno, eles são barulhos que te impedem de você fazer o seu trabalho, então deixa eu te falar uma parada. Eles vão te impedir de você fazer o seu trabalho. E não porque eles são barulhentos, mas porque é isso que você crê. Sacou? Porque diferente disso, é eu falando com a pessoa, oi, que barulho foi esse? O barulhinho da ficha caindo. Oi, não, é que eu tô ligando para você, tô aqui no telefone público, ligando para você, porque meu dia tá muito corrido, eu tô muito agitado aqui, tô entre uma série de entrevistas, eu tô entre uma série de atividades, e eu tinha um compromisso de ligar para você, porque o Gabriel te indicou, me pediu para ligar para você, e se eu não ligasse para você agora, nessa janela de tempo que eu tô tendo aqui, eu não conseguiria falar com você. Então, estou em pé falando com você num telefone público. Olha o quanto eu estou aqui pagando de preço para poder falar com você a pedido do Gabriel. Nossa, que bacana! Poxa, não precisava. Ou seja, eu tornava aquilo que era ruim numa coisa que a pessoa valorizava e está fazendo aquilo ali por ela. Entende? Quando Ok. começava, eu, puf, mão no telefone. A pessoa lá, André, André. Aí eu dava aquele tempo. Oi, oi, você não estava me ouvindo, não? Não tá me ouvindo? Ah, não. Enfim, mas já voltou a me ouvir? Já. Então, bacana. Vamos seguir. Eu tô com a obra. Eu moro num prédio de 19 andares. 4 apartamentos por andar. Tá tendo uma obra num único apartamento em cima de mim. De 80 unidades que tem esta porcaria deste prédio, a obra vai acontecer aonde? No 20º andar, no apartamento 2003, em cima de mim. E ela não fez obra pequena, ela fez obra de arrancar contrapiso. Tava com máquina, tal, não sei o quê, e eu tendo que trabalhar, fazer reunião, fazer tudo. Sabe o que é que eu fiz algumas vezes? Quando estava aqui com martelete, que estava no concreto aqui, um barulho insuportável, peguei meu celularzinho, peguei meu notebookzinho, botei embaixo do braço, fui pro play do prédio. Eu fui para onde tinha condições de eu trabalhar. Porque o barulho era um barulho que a pessoa não conseguia me ouvir. Estou vivendo isso, a obra ainda está acontecendo, só que já está numa fase mais leve, é só as pancadinhas de vez em quando. Eu descia, ia para o play do prédio, ia para outro lugar que eu tivesse a estrutura para trabalhar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Lhe parafusaram sua bunda na cadeira? Não. Ah, então você está livre para se movimentar, é isso? Ah, tá, entendi. Beleza. Era só para eu checar essa informação. Tá certo, André. A dificuldade, Perfeito. Gabriel, é o tamanho que você dá para ela. A dificuldade pode ser um desafio, ou a dificuldade pode ser um impedimento. Não é a dificuldade que dá o seu próprio valor. Quem dá o valor para a dificuldade é você. Existe a dificuldade. Para mim, pode ser apenas algo que me atrapalhe, ou para mim, pode ser algo que me impede. Ou seja, não é a dificuldade que tem um juízo de valor sobre ela mesma. O juízo de valor sobre ela, quem dá sou eu, não é ela. Tá claro para você? Tá, claro. Fechado? Tá Perfeito. respondido para você, meu Fechado. querido? Respondido. Obrigado, André. Tamo junto, meu Obrigado irmão. aí. Tamo Tá. junto. Anthony, venha, Anthony. Bom dia, Andrei, bom dia. Na verdade, eu quero iniciar aqui minha fala te agradecendo por todo o tempo dedicado nesse tempo. Na verdade, para mim não tem um valor, digamos, simbólico, mas se falar no momento, André, eu quero te abraçar
pelo conteúdo que você nos dá e que ha transformado a minha vida. E posso te falar uma coisa, você aqui sempre fala, antes de fazer a pergunta, tá? Bem Tá. rapidinho, Aham. bem rápido. Você aqui fala todo dia para nós do que tem um como, mas por que a fazer? Por que a mentalidade que você trabalha para nós? E eu posso falar aqui para todos que hoje, no momento, sim, o André fala por quê, mas eu não consigo enxergar o 100% de como transformar isso. Hoje, eu fiz recentemente um treinamento de PNL, transformou tudo que tinha na minha mente, toda a minha crença, tudinho. Fiquei surpreso. E hoje, quando eu escuto uma palavra sua, André, tudo faz extremadamente sentido, porque hoje eu sei o como fazer. Então, eu vou com uma pergunta, André, e terminando com essa gratidão eterna, viu? Eu quero te dar um abraço, porque o Vai que pro você está resort. Vai pro no resort, eu vou horizonte. estar lá. Quer me dar um abraço? Eu vou Sim, marcar com você o ok. encontro. Eu encontro marcado dia 25 agora de setembro, tá? No resort. Meu abraço. Ó, já tô aqui, ó. 30 pontos. 30 Tá pontos e o aqui. abraço tá marcado. Bora. Bora. Eu já marquei aqui na minha agenda, eu tenho aqui um livrinho, onde eu anoto todo, não dá para ver, né? Um livrinho que é o meu livrinho de crescimento, do crescimento, né? Ah, Bom, André, já marquei aí esse compromisso. Eu te faço uma pergunta, aqui um cenário hipotético, tá, André? tá. Tipo, chegou o Flávio, ele te ligou. Alô, André? Ah, sim, aqui estou, Flávio, tá? Sabe uma coisa, André? Você sabe que você perdeu a temporada da WSP nesse agora? Sim, eu perdi, tá? Mas o André, a gente vai fazer o seguinte: como você perdeu a temporada nesse momento, você vai largar tudo que está na Weiser, toda a sua responsabilidade, e você vai abrir aquela plataforma da WSP e a partir de agora, você como agente Blue vai começar a matricular. Hum. Aí me pergunta, nesse cenário, André, o que começaria você fazendo nesse momento, com sua experiência, com sua mentalidade, para fazer que a WCP passe a ser agora sua principal renda? É um plano máximo de 2 meses. O que você faria nesse momento? Ligar como se não houvesse amanhã. Vocês às vezes criam é, um senso de complexidade em coisas que são simples. Matrícula, venda, é ritmo, volume e intensidade. Essas três palavras. Vendas é ritmo, volume e intensidade. Acabou. Se eu não estou imprimindo um volume de trabalho, eu não vou conseguir vender. Se eu não tiver uma intensidade de trabalho, eu não vou conseguir quebrar as barreiras. Se eu não tiver um ritmo, uma frequência do meu trabalho, eu não vou conseguir vender. Então, ritmo, volume, intensidade é o que eu preciso para poder vender. É o que eu preciso para poder me dominar aquilo que eu faço. É simples assim, ó. Eu vou lá, faço, me matriculo na autoescola. A autoescola, vou ter lá 10 aulas teóricas, 10 aulas práticas, 20 teóricas. Essas 10 aulas práticas vão ser agendadas depois das 20 teóricas. Eu vou agendar uma na semana, outra na outra semana, duas na mesma semana, mas eu vou marcar de forma espaçada. E ali eu vou ter um instrutor que vai sentar do meu lado e que vai me passar a técnica da direção. E eu vou aprender a técnica da direção. Perfeito? E ele vai me treinar dentro daquela técnica em 10 aulas. Depois vai ser agendado um dia que eu vou no Detran para eu poder praticar toda aquela técnica de 10 dias em uma volta, com o instrutor do Detran ao meu lado. E o instrutor está levando em consideração que eu
Sou um aluno, ou seja, mas ele quer ver se eu domino 100% da técnica. Ele quer ver se eu domino 100% das regras da direção. E se eu não fizer nenhuma desgraça, nenhuma besteira que quebre a técnica, aquele instrutor vai marcar lá eu como aprovado. 20 dias depois, eu passo e pego a minha carteira de motorista. Eu sou motorista? Não. Eu sou uma pessoa habilitada a dirigir. Se eu pegar um carro para dirigir uma vez por semana, todo sábado, quando eu pego o carro, eu parto do mesmo ponto, do mesmo grau de conhecimento, porque eu não estou tendo frequência, eu não estou tendo intensidade, eu não estou tendo volume, ritmo, eu não estou tendo nada disso. Agora, se eu tenho habilitação e eu tenho um carro na minha garagem, aonde eu pego ele todo dia para ir para o trabalho, eu pego ele todo dia para voltar do trabalho, eu pego ele todo dia para ir para a faculdade, para voltar da faculdade, para ir no mercado, para ir nisso, para ir naquilo, essa constância vai fazer com que eu me torne motorista. Então aqui eu pego e trago a frase da Letícia Nonato, não, da Easy, que é uma frase que ficou muito forte, muito marcante aqui dentro da WSP, que ela disse o seguinte: ninguém é bom naquilo que faz pouco. Então, se eu quero transformar isso aqui em minha fonte de renda, e ela se tornou minha única fonte de renda, eu preciso então estar disposto a ligar o dia inteiro que Deus me deu, a parar para almoçar rápido e voltar, a ir no banheiro rápido e voltar, a não pegar o telefone e ficar na internet vendo porcaria. Não tem nada mais importante. Se minha única fonte de renda é a matrícula, então eu preciso me tornar escravo dela. Eu preciso ter senso de responsabilidade com a minha casa, com as minhas contas, com a minha família, de estar fazendo o que a matrícula exige de mim para que ela aconteça nas minhas contas. A matrícula, brincando aqui, a matrícula é aquela mulher difícil. Ela quer ser sua, mas ela não vai facilitar. Ela quer ser sua. Ela gosta de você. Ela gosta de você. Mas ela quer te desafiar. Ela quer se sentir conquistada. Ela quer se sentir valorizada. Ela quer se tornar um troféu, uma conquista. Você tem que merecer. Ó, eu quero você, mas você tem que merecer. Sacou? Então não existe como você ser bom em algo que você faz pouco, que você faz de vez em quando. Não tem como você ser bom em algo que você faz pouco, que você faz de vez em quando. Isso é impossível. Isso é impossível. Se você for pegar qualquer, por exemplo, eu tô com meu filho agora está na faculdade de psicologia e faltam 2 anos para ele se formar. Ele estava há 3 anos só na teoria. Agora começou a parte prática de ir para campo, de ir para dentro das empresas, de fazer atendimento clínico lá no departamento de psicologia da faculdade. Agora ele vai praticar a teoria. E como é que ele está para essa prática da teoria? Tava inseguro. Nossa, agora atender, agora ir para dentro de empresa, agora ele estava inseguro. Por que que ele estava inseguro? Porque ele não tem a prática. Ele não tem a prática. Agora, depois de várias. Agora, daqui a 5 anos, 5 anos depois de formado,
atendendo paciente, atendendo 30, 40 pacientes por dia, atendendo paciente todos os dias, trabalhando em vários lugares e etc. Sentar para atender um paciente para ele vai ser algum desafio? Concorda para mim que não, comigo que não vai ser um desafio? Para ele vai ser uma coisa comum, entende? Para ele vai ser uma coisa comum. Por quê? Porque ele se formou? Não, porque ele teve uma prática de atendimentos diários e tornou aquele momento para ele algo natural. Algo natural. Percebe, então, Anthony? Então, se nessa situação hipotética, o que é que eu ia fazer? Eu ia respirar fundo e fazer o que tivesse que ser feito. Pela matrícula? Não. Não, nunca é pela matrícula. É pelos meus motivos. Eu tenho que sustentar minha casa. Eu tenho que sustentar meus filhos. Tenho que sustentar as minhas contas. Então, eu ia fazer o que eu tivesse que fazer pelas responsabilidades e pelos objetivos que eu tenho na minha vida. Sacou? Ou seja, então eu estaria vivendo o que eu tivesse que viver a partir das minhas responsabilidades, das minhas escolhas. A minha escolha de honrar minha casa, de honrar minha vida, de honrar minha família, de honrar minhas contas. Ah, isso implicaria então você ficar pendurado no telefone de 9 da manhã a 10 da noite? É isso? Então é isso. Ah, isso implicaria de você trabalhar sábado, domingo, feriado, dia santo? É isso? Então é isso. Agora, é óbvio que a partir do momento que eu me entrego para essa jornada, com essa intensidade, com essa frequência, com esse ritmo, com esse volume, eu vou desenvolver o quê? Aprendizado. E esse aprendizado vai fazer com que eu, em um dado momento, eu não precise estar com a mesma intensidade. Aliás, não, intensidade sim, frequência não. Não vai exigir que eu esteja com a mesma frequência. Por quê? Porque a minha taxa de conversão, pelo meu domínio técnico do trabalho, vai fazer com que eu consiga ter resultado com menos esforço. Entende? Então, o que é intensidade? Intensidade é o quê? Intensidade é a minha entrega enquanto eu estou fazendo. Isso é intensidade. Eu estou intenso naquilo que eu estou fazendo. O que é frequência? O que é frequência? É o intervalo de tempo que eu pauso para poder fazer aquilo. Ou seja, a minha frequência é alta. Ó. Eu não paro, entendeu? Eu sou intenso quando faço e sou frequente no que faço. E aí eu dou o quê? Volume. Eu faço quando? Faço sempre, faço todo dia. Então, intensidade é a minha entrega quando faço. Frequência é o ritmo que eu imponho ao fazer. E o volume é fazer todo dia. Entendeu? Volume, André, pergunta. intensidade e frequência. Diga. Dentro do mesmo, né? Você hoje, sendo o mesmo André Cardoso com esse repertório, você aplicaria ou daria uma atenção especial em executar pesquisas? Se eu não Sendo que tiver, já você falou que você odiava a pesquisa, se né? eu não, Mas se é eu uma não, fonte. eu não consigo matricular ninguém por telepatia, passando na rua e fazendo e a pessoa, opa, você que é André, pô, vim te passar o cartão aqui. Então eu preciso de nome e telefone. Se eu não tenho nome e telefone, eu vou ter que parir nome e telefone. Se a ferramenta, a única ferramenta que eu tiver para parir nome e telefone for pesquisa, é respirar fundo e fazer o que tem que ser feito. Ah, não gosta de injeção. Você está com infecção, me dá um comprimido. Tomei o comprimido, a infecção não passou. Me dá um comprimido mais forte. Vou te dar um comprimido mais forte. Não passou. Essa é uma bactéria resistente. Só tem como tratar dessa bactéria se você ficar internado no hospital e a gente aplicar venoso. Não gosto de agulha.
Então você vai morrer. Eu não gosto da ideia de morrer. Então agulha, escolha. Jogue duro. Perfeito? Eu tenho que pensar o que é que eu gosto menos. Eu gosto menos da ideia de morrer, eu gosto menos da ideia de tomar agulhada. Eu gosto menos da ideia, eu gosto menos da ideia de morrer. Então, venha com agulha. Entende? Eu não gosto de pesquisa. E eu não tenho nome e telefone. Eu tenho alguma outra ferramenta para produzir nome e telefone? Tenho. Vou fazer uso. Não tenho. Estou sem nome e telefone e quero fazer matrícula. Opa, então essas duas coisas não coexistem no mesmo espaço. Não tenho telefone e quero fazer matrícula. Então preciso de nome e telefone. Não tem outra ferramenta para produzir nome e telefone? É só pesquisa? Respirar fundo e fazer o que não gosta. Quem faz? Aí vou para outra frase minha esta semana. Essa minha semana teve frases que estão sendo utilizadas aqui agora nessa reunião. Tem uma frase minha dessa semana que eu disse o seguinte: quem só faz o que quer é criança. Adulto faz o que é preciso. E se for sábio, faz o que é preciso com alegria. Entendeu? Se for sábio, faz o que é preciso com alegria. Porque se ele não for sábio, ele faz o que é preciso sofrendo. Triste porque está fazendo. Entendeu? Então vai ser um momento de dor. Mas se a pessoa for sábia, ela vai fazer, ela não vai ser criança. Além de não ser criança, ela é madura, adulta, então ela faz o que é preciso e ela é inteligente, ela é sábia. Então ela vai escolher fazer o que é preciso com o quê? Com alegria, se divertindo naquilo que ela tem que fazer. Perfeito? Então, fechado, Anthony. Obrigado aí pelo Fechado seu até o dia tempo 25 para eu te dar o abraço. no resort. No No resort. resort, estou me comprometendo agora. Então, Caraca, fechou. 30 comprometer com o pontos. André Cardoso. 30 pontos. Ó, vai ter abraço, vai ter foto e a gente faz algum almoço, janta ou café da manhã na mesma mesa para a gente trocar ideia. Já vai ter o pack completo. Fechado? Dia Beleza, vinte e fechado. cinco de setembro já temos um encontro marcado. E eu e qualquer um que faça os 30 pontos e que se classifique para estar no resort. Valeu, galera. Excelente Obrigado. sábado a todos. Lembre-se, tenha o seu troféu. Qual é o seu troféu? Aproveita o final dessa temporada para que você termine essa temporada conquistando o seu troféu. Fechado? Beijo grande. Logo mais vai estar lá no YouTube para todos vocês. Valeu? Beijo, galera. Fui!